O tema proposto é o propósito das contribuições financeiras e, como introdução desta mensagem, eu andei pensando algumas coisas e numa dessas noites eu pensei, falei assim, acho que eu vou fazer uma recapitulação do que mais marcou em cada mensagem, daquela frase que mais realçou na mensagem. Não que a mensagem tenha sido toda importante, porque ela foi importante, cada mensagem ministrada aqui no seu todo, ela foi importante, mas o propósito central de cada mensagem foi registrado nessas frases, e antes de colocar essas frases, eu conversei com cada ministro e coloquei, acho que eu não consegui falar apenas com o Roberto, mas acredito que ele não deve entrar com nenhuma ação de indenização contra mim por postar a frase que eu achei mais interessante na mensagem que ele ministrou ontem. E no dia 30/12 de 2020, nós vimos o Milton falando sobre o propósito da igreja. O propósito da igreja. E o que mais se destacou naquela mensagem foi que, dentre tudo que foi ministrado por ele, o principal é que o propósito principal da igreja é adoração. Por que o propósito principal da igreja é adoração? Porque adoração, eu sempre falo, adoração é sinônimo de intimidade. Só adora a Deus quem tem intimidade com Deus. Porque a adoração é aquele estágio em que nós abrimos o coração de Deus e entramos lá e o vemos meio que face a face e desfrutamos da face de Deus. E quando nós entramos na adoração, todos que têm essa experiência podem confirmar o que eu estou falando, tem dificuldade para sair, porque o melhor lugar que existe na presença de Deus, é quando nós entramos no Santo dos Santos e contemplamos a glória de Deus na nossa vida. Amém? Por isso que essa frase foi tão importante. E no dia 31/12, o Milton, esse rapaz bonito que está sentado ali, foi quem ministrou essa mensagem. E no dia 31/12 de 2020, o pastor Elmiro falou sobre a identidade cristã e o propósito de Deus. E nesta mensagem, o que ficou mais marcado é que o propósito de Deus é de que vivamos de acordo com a nossa identidade. E quando nós vivemos de acordo com a nossa identidade, nós somos reconhecidos como cristãos, como pequenos cristos. Nós assumimos a identidade de Cristo e as pessoas olham para nós e veem que nós nos parecemos com Cristo e por isso somos chamados de cristãos, porque nós nos identificamos com Ele e agimos como Ele age, andamos segundo os passos de Jesus. Por isso que o mais importante desta mensagem é exatamente isso, que vivamos de acordo com a nossa identidade e nós nos identificamos com Cristo. Amém? Já no dia 1/1 de 2021, o Ivanês falou sobre o propósito de Deus para a família. E nesta mensagem, o que eu vejo que ficou mais em realce foi que aprendemos que o propósito de Deus é que a família seja prioridade e que o ambiente familiar proporcione crescimento aos seus membros. E isso deve, se não deve ser uma realidade, porque a nossa família deve ser prioridade, é aquela ordem. Deus, Ele não aceita a inversão de colocar o nosso trabalho acima da nossa família, a igreja acima da nossa família. Ele quer colocar a família, a igreja, o trabalho. Por quê? Porque quando nós damos essa prioridade à nossa família, nós estamos criando uma estrutura firme, sólida na sociedade, princípios verdadeiros. E devemos gerar um ambiente que proporcione
crescimento aos membros da família. Nós vivemos para edificar o nosso cônjuge e vice-versa. Nós vivemos para edificar os nossos filhos e fazer com que haja um crescimento simultâneo e possamos aprender uns com os outros numa estrutura sólida, com princípios, valores verdadeiros que a sociedade muitas vezes tem tentado nos ensinar de forma diferente. Por isso que o propósito de Deus para a família é que a família seja prioridade e que o ambiente familiar proporcione crescimento aos seus membros. E ontem, dia 2/1/2021, o Roberto falou sobre as forças espirituais na cultura atual. E dentre o que ele ministrou, nós aprendemos que, apesar de vivermos em um relativismo cultural e na pós-modernidade, é o período em que nós estamos vivendo também, que nesse período de pós-modernidade, de relativismo cultural, existe uma verdade absoluta e que essa verdade absoluta chama-se Cristo Jesus. E nós não devemos deixar os nossos, entre aspas, os professores nas faculdades ensinar de forma diferente, porque quando nós estamos na faculdade, eu acredito que talvez essa seja a experiência de muitos, nós vemos os professores quase que como deuses ensinando para nós, e nós queremos aprender exatamente como eles falam, só que eles ensinam aquilo que, às vezes, ou que nós aprendemos diferente aqui na igreja. E por isso que eles falam muito sobre essa questão de relativismo cultural, essa história toda. Mas o que nós devemos ter em mente é que a nossa verdade absoluta, ela centra-se em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E hoje nós estaremos falando, dia 3/1/2021, sobre o propósito das contribuições financeiras e o quanto são importantes para Deus e para nós em especial. Talvez seja mais importante, talvez não, é muito mais importante para nós do que para o próprio Deus, porque Deus, Ele não precisa das nossas contribuições, mas nós precisamos das bênçãos dEle. E muitas vezes as bênçãos de Deus dependem das nossas contribuições, depende do nosso coração aberto para entender e para aplicar esses princípios, esses propósitos que nós estaremos vendo, que a importância que tem a contribuição financeira para as nossas vidas. E nesta noite, nós estaremos analisando alguns ensinamentos acerca das contribuições financeiras. E o primeiro deles, e só um parêntese aqui, eu tentei até preparar essa mensagem baseado naquela revista que nós recebemos, esta mensagem, inclusive, que eu estou ministrando hoje, ela foi preparada pelo apóstolo Sinomar, mas, assim, a gente tenta, mas, assim, na verdade, eu não consegui. E quem quiser assistir esta mensagem pelo próprio apóstolo, eu consegui assistir, se eu não estiver enganado, ele pregou na igreja do Flamboyant. E aí, se alguém colocar Shekinah Flamboyant, acho que consegue assistir. Se vocês quiserem depois olhar como ele pregou, assistam lá. Eu coloquei algumas coisas realmente importantes que ele falou, mas se vocês forem comparar com a revista, está um pouco diferente. É só uma observação, que senão de repente alguém fala assim, opa, e eu já estou comunicando que está um pouco diferente. Bom, mas nós estaremos analisando alguns ensinamentos acerca das contribuições financeiras, e o primeiro deles é o dízimo. O dízimo. E aqui nós vamos aprender duas verdades sobre o dízimo. Primeiro, a origem do dízimo. E eu gostaria que as pessoas que, às vezes, são boas de Bíblia, me ajudassem aí abrindo nesses textos, se alguém abrir primeiro e quiser ler em voz bem audível, por favor, pode fazê-lo. Gênesis 14:20 diz o seguinte:
E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e tudo lhe deu Abrão o dízimo. O dízimo, no primeiro texto que menciona sobre o dízimo, é esse texto em que Deus entregou alguns reis lá nas mãos de Abrão, quando Abrão teve que salvar Ló numa situação lá contra 5 reis, e Deus entregou esses reis nas mãos de Abrão, e Abrão, num ato espontâneo e também de gratidão, resolveu ou decidiu devolver a Deus os dízimos. Então, nós estamos vendo que os dízimos, eles têm origem lá no início do Velho Testamento, lá em Abrão. E o segundo texto aí, Gênesis 28, 22, eu vou ler esses textos que eles são importantes nas mensagens. Diz o seguinte: e a pedra que erigi por colunas será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Isso aqui Jacó estava tirando um cochilo, e de repente ele sonhou, e viu um anjo descendo e subindo, e de repente ele acorda, quando Deus faz algumas promessas para ele, e ele decide também, por gratidão, e sem falar que Jacó estava fugindo de seu irmão, que queria matá-lo, e Jacó decide, de forma também espontânea e grata, dizer: de tudo que eu receber, eu devolverei o dízimo ao Senhor. E o outro texto, Levítico 27, 34, eu não vou ler esse texto não, só vou citar. Esse texto aqui foi quando o dízimo, depois vocês podem até conferir, ele foi instituído como lei no Velho Testamento, de maneira que às vezes a gente pensa assim: o dízimo ele nasceu com a lei. Não, ele na verdade nasceu de um ato espontâneo e de gratidão da parte dessas duas pessoas que eu citei, que foi Abraão e Jacó. E lá na frente Deus se manda instituir o dízimo como uma ordenança, e inclui o dízimo na lei, e aí o dízimo passou a entrar, ele fez parte do ordenamento legal das leis judaicas. Então, o dízimo ele teve origem no Velho Testamento, e ele não foi instituído de pronto pela lei, mas Deus percebeu que a forma de ver o coração do homem com relação à gratidão, à espontaneidade de reconhecer que o que nós ou que eles recebiam partiam do próprio Deus, e que o ato de devolver era um reconhecimento da bondade de Deus, de ser grato a Deus, tinha o princípio de ser devolvido pelo próprio Deus como bênção para as pessoas. E vamos ver agora o dízimo no Novo Testamento, e eu não vou entrar na questão de dízimo, numa polêmica, numa celeuma sobre a questão de dízimo, mas vou apenas falar alguns textos aqui do Novo Testamento e vou comentar sobre eles. Mateus 23, 23 diz o seguinte: vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, ou seja, não revogou, sem omitir aquelas. Então, quando Jesus fala sobre isso, e Hebreus também é outro texto que fala sobre dízimo no Novo Testamento, e eu vou me ater apenas a esses dois textos para nós não prolongarmos. Hebreus 7, 8. Hebreus 7, 8. Diz o seguinte: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aqueles de quem se testifica que vive. Por que que eu coloquei esses dois textos aí?
No Novo Testamento, nós não vemos um ato, palavras que revogam a entrega dos dízimos. Não vou dizer nem devolução, mas a entrega dos dízimos. Porque se houvesse lá um ato que revogasse, uma palavra do próprio Cristo que revogasse essa determinação que nós temos de devolver a Deus os dízimos, ou seja, a 10ª parte ou 10% do que recebemos, aí tudo bem, ele sairia do ordenamento legal judaico, mas Jesus não revogou, ele falou sobre dízimos, mas sem falar que aquela lei estava revogada, pelo contrário, ele confirmou, ele falou inclusive, eu pelo menos entendo dessa forma, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, eu devo cumprir a minha obrigação como cidadão brasileiro, devolver os meus impostos, cumprir aquilo que a lei determina que eu faça, e por outro lado, eu devo cumprir aquilo que Deus determina que também eu faça com relação a Ele. Então, eu devo dar a Deus o que é de Deus. E se no Novo Testamento não houve uma revogação com relação à lei dos dízimos, eu não devo pensar e falar, opa, hoje eu estou na graça, eu não preciso mais devolver. Pelo contrário. Se eu estou na graça, muito mais ainda, porque antes era lei, hoje é graça, e se de graça eu estou recebendo, então muito mais eu tenho que cumprir esta lei da graça, que não revogou a lei anterior. Amém? Então nós devemos perceber que a origem dos dízimos foi mais ou menos 400 anos antes de Moisés instituí-lo como lei, e no Novo Testamento Jesus não revogou, e quando eu falo revogar, uma lei só deixa de vigorar quando ela é revogada. Se é editado um decreto, qualquer ato legal, se não for vigorado, ainda que haja outras leis, a não ser que altere um item ou outro, ele vai estar sempre valendo e nós devemos sempre cumpri-lo. Portanto, os dízimos não foram revogados no Novo Testamento. E o segundo ensinamento aí sobre as ofertas. E as ofertas, sobre as ofertas nós veremos que não há regras sobre valores, e nós vamos citar 2 exemplos. Primeiro, a oferta de Davi, está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 3 a 5. Isso aqui nós não vamos ler. Isso aqui foi quando Davi estava ajudando a Salomão, estava ajudando na construção do templo, e ele decidiu fazer uma oferta, mas não foi uma oferta qualquer, ouro, prata e tal, e foi muita coisa. Segundo o que eu vi calculado lá na revista, foi 25 bilhões de reais. Aí eu estava pensando, a Mega Sena pagou em torno, acho que, não tenho certeza, foi acima de 300 milhões, 350, se eu não estiver enganado, por aí, não sei exato. Mas foi mais ou menos 350 milhões de reais. Agora, imagine, que eu pelo menos não dou conta de imaginar, o que eu faria com 350 milhões de reais, imagine 25 bilhões de reais. Foi a oferta que Davi deu. E nesse texto, abrindo mais um parêntese, eu acho interessante que nós vemos o exemplo que, primeiro, Davi ofertou, segundo, os outros líderes ofertaram, os chefes de famílias ofertaram, e nós vimos uma espécie de reação em cadeia, onde a liderança deu o primeiro exemplo e o grande exemplo, e serve só para nós aprendermos nesta noite que muitas vezes nós somos reflexos dos nossos líderes, e nós devemos ser reflexos dos nossos líderes. Nesse caso aqui foi assim, o povo também ofertou, porque viu a sua liderança dando o exemplo. Mas, era só um parênteses, o segundo exemplo aqui é a oferta da viúva pobre.
Esses textos, Marcos 12, 41 a 44 e Lucas 21, de 1 a 4, são textos bem conhecidos e aqueles textos que todos nós falamos e que as pessoas gostam muito de citar para falar: opa, posso dar qualquer migalha, posso dar centavos, posso dar tudo o que me sobra. Mas não é bem assim. Enquanto que eu poderia às vezes usar só esse texto, enquanto que alguns ofertaram muito mais do que aquela viúva, ela ofertou uma pequena quantia. Só que aquela pequena quantia, que às vezes não fosse nada para talvez nenhum de nós, era tudo que ela tinha. Ela não pegou do que estava sobrando, ela pegou às vezes o seu sustento, tudo que ela possuía, e ofertou. E Jesus, de longe olhando e percebendo aquelas pessoas ofertando, enquanto que uns, como eu já falei, davam do que sobravam, ela deu tudo que possuía. E no final de tudo, Jesus pega e fala: aquela viúva deu muito mais do que qualquer um desses outros. Por quê? Porque Jesus não estava olhando a quantidade que estava sendo ofertado, ele estava olhando o coração de quem ofertava. Por isso que aquela oferta foi suficiente para tocar o coração de Deus. E eu tenho certeza que a vida daquela viúva pode ter sido, e eu acredito que foi, transformada por causa daquela oferta. As pessoas que têm experiência com ofertas sabem que Deus, eu sempre falo isso, Deus não é banco de investimento. Eu sou até contra a ideia de plantar meu carro, plantar minha casa, porque Deus não é obrigado a me abençoar porque eu devolvo o dízimo, que eu dou oferta. Mas Ele me abençoa porque faz parte da essência dEle. E Ele me abençoa por quê? Porque quando eu faço isso, eu não faço para mostrar que eu estou devolvendo o meu dízimo, que é maior do que o dízimo do Felipe. Eu não estou devolvendo por isso, eu estou devolvendo o meu dízimo, estou dando a minha oferta, porque eu sou grato a Deus e tenho reconhecido tudo que Deus tem feito na minha vida, e o que Ele tem feito na minha vida tem transformado a minha vida, por isso eu sou grato e faço isso de coração. E olha que eu não sei quanto que o Felipe devolve, eu só estou usando como exemplo, porque eu tenho liberdade, tá? Então, é por aí. Quando Deus, Ele fala sobre a oferta, Ele não está preocupado com a sua quantidade, mas pense que, quando você devolver a sua oferta, não faça das suas sobras, porque Deus não precisa de esmolas, Deus precisa do seu coração, Deus precisa de que você tenha um coração grato, e de um ato espontâneo de dizer: Deus, muito obrigado, por isso eu estou reconhecendo a bondade, o cuidado e o zelo que o Senhor tem pela minha vida. Eu costumo dizer o seguinte: quando nós compramos nossa casa, eu falo isso para todo mundo porque eu nunca vi uma ação tão real de Deus na minha vida como naquela época. Quando nós compramos aquela casa, eu, na época, fazia faculdade, todo dia eu passava em Braslândia e via um sobrado. Eu nunca pedi para Deus uma casa com segundo pavimento, nunca, e Deus sabe disso. Mas no meu coração, eu sempre tinha vontade de ter um sobrado, sempre tive. Mas se eu pedisse isso para Deus, eu pensava, tanto é que eu nunca ousei pedir para Deus, eu estava sendo até injusto com Ele. Mas Ele sabia que no coração eu queria. E aí eu vou falar assim: foi um grande presente? Foi. Mas o maior presente de Deus não foi a minha casa. E eu vou falar isso para vocês perceberem que quando Deus decide abençoar, a bênção dele vai além do que a gente espera. Por quê? Porque na época, mamãe estava doente. E aí é a bênção maior. Deus me deu a oportunidade
de morar bem de frente da casa dela, mais ou menos 1 ano e 3 meses, ela viva. E aí, todo dia à noite, eu ia para lá, o Sumar estava fazendo a faculdade, eu ia para lá com a Heloísa, nenenzinha ainda, de braço. Aí quando eu ia embora, ela me abraçava e falava assim, tanto é que ela nem falava assim, vai com Deus, meu filho, ela só falava assim, aí eu pedia bênção para ela me abraçava e falava assim, dorme com Deus, meu filho. Isso me marcou. E por que eu falo? Porque a casa foi um grande presente, mas para mim o maior presente de Deus foi o fato de morar na frente dela e todo dia receber um abraço dela e ela falar, dorme com Deus, meu filho. Vocês entenderam o que é a fidelidade e a bondade de Deus? A bênção de Deus, ela sempre vai além do que nós esperamos. Por isso, quando vocês forem fazer esse ato de devolver o dízimo, de ofertar, façam com o coração. Não é porque Deus é obrigado a te devolver isso e muito mais, não. Mas porque faz parte da essência dele abençoar os seus filhos. E quando Deus abençoa e percebe que nós fazemos de coração, essa bênção vai muito além. Eu cito esse exemplo sempre porque foi uma coisa que me marcou. Hoje, graças a Deus, nós temos uma casa que é uma casa razoável, mas o mais importante não foi nem tanto a casa, foi o ato de ter a oportunidade de desfrutar da presença de pertinho de mamãe, enquanto ela viveu os seus últimos dias de vida. E isso não tem preço para mim, é algo que eu serei e chegarei na eternidade dizendo, Deus, muito obrigado, muito obrigado. E, em terceiro lugar, nós vemos dízimo, a origem dos dízimos, a oferta, não importa a quantidade das ofertas. Em terceiro lugar, a boa administração. Esse texto, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, onde fala que nós somos os bons despenseiros da multiforme graça de Deus, e nós devemos ter algumas consciências. A primeira delas é que a bênção de Deus é que leva à prosperidade e não o excesso de trabalho. Vamos ler esses textos. Na verdade, só Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece. Mas o que isso tem a ver com boa administração? Parece que não. Mas eu vou citar um exemplo aqui que é bênção de Deus. Sabedoria. É ou não é bênção de Deus? Se nós não temos sabedoria para administrar aquilo que Deus nos tem dado, não adianta nós morrermos de trabalhar, porque nós vamos trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, e muitas vezes no que nós ganhamos vai escorrer pelas nossas mãos, pelos nossos dedos, e nós vamos chegar àquela conclusão que muitas pessoas chegam e falam assim: gente, eu recebi 20 mil reais esse mês, e o que aconteceu? Cadê esse dinheiro? Onde foi parar esse dinheiro? Aí outra pessoa diz o seguinte: 2 mil reais eu recebi esse mês, e eu consegui comprar isso, isso e isso, e tenho uma poupança de tanto, e estou lá, feliz da vida, graças a Deus. Por quê? Porque Deus tem me dado sabedoria para administrar, talvez o pouco, mas Ele tem me dado sabedoria. E esse pouco, como dizia a mamãe sempre falava assim: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. E é uma verdade,
Porque quando nós temos sabedoria, Deus faz multiplicar os nossos rendimentos. E outra coisa, outra forma de administrar os nossos rendimentos parece que não mais é generosidade, bondade. Por que generosidade faz parte da minha administração? O que Jesus falou lá para aqueles escribas, lá para aqueles fariseus? Nossa, mas vocês se vangloriam por devolverem o dízimo disso, daquilo, mas têm esquecido de quê? Misericórdia, de ajudar o próximo, de ver o próximo aqui e eu passo de largo porque outro vai ajudar, eu não ajudo, mas outro ajuda, então vou esperar o outro ajudar, não vou gastar do meu bolso, se outro pode gastar, vou guardar o meu. Não pense que Deus vai te abençoar por isso e que o seu dinheiro vai multiplicar por isso. Pelo contrário, muitas vezes você não vai ser abençoado porque deixou de abençoar alguém. Eu sempre falo o seguinte, foi uma coisa que me marcou quando eu estava preparando uma mensagem até sobre Ana, mãe de Samuel. Eu aprendi ali que Deus, a não ser num caso muito especial, uma excepcionalidade, Ele nunca te dá uma bênção que você não possa abençoar outra pessoa. Nunca. A não ser que Ele tenha um propósito específico. Do contrário, tudo aquilo que de bênção que você recebe é para abençoar alguém. A bênção nunca fica só com você. A bênção geralmente é para ser compartilhada. Como? Ajudando a quem precisa por meio de dinheiro. Ajudando a quem precisa. Meu vizinho está precisando de alguma coisa, eu posso ajudar, não vou encolher a minha mão, porque muitas vezes eu vou deixar de receber a bênção de Deus, porque eu tive a oportunidade de abençoar alguém e não fiz. E às vezes com isso até peco, porque a Bíblia diz isso, quando eu deixo de ajudar alguém, ou quando eu deixo de praticar o bem e não pratico, com isso às vezes até estou pecando. Não é isso que o texto fala? Então, generosidade também é uma forma de nós administrarmos as nossas ofertas. Então, aliás, de nós administrarmos as nossas contribuições, ter uma boa administração. E a segunda consciência é de que é o aprimoramento do nosso relacionamento de amor com Deus que traz as coisas até nós e não o correr atrás delas. Um texto bem conhecido, o Salmo 27, 1 a 2. O Senhor... Será que eu anotei certo? Não, acho que eu anotei errado. Bom, mas é aquele texto, não é esse aqui, eu não estou lembrando qual é o texto, que o texto diz assim: aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Aos seus amados Ele dá enquanto o dormem. Gente, Deus é tão interessante que Ele não exige muito de nós, mas aparentemente Ele é carente, embora, aliás, aparentemente Ele é carente. E o que Ele exige de nós? Um relacionamento de perto. A Bíblia diz que Deus amou ao homem de tal maneira que deu o seu único filho. Ou seja, tudo de que melhor Ele possuía, Ele deu para nós, para morrer em nosso lugar. E isso demonstra um pouco do quanto Ele nos ama. Mas Ele quer ver essa retribuição nossa. Ele quer ver isso do nosso coração. Por isso, quanto mais nós nos aprimoramos num relacionamento íntimo, pessoal com Ele, mais Ele vai nos abençoar de todas as formas, e quando nós buscamos isso, nós somos abençoados, não apenas espiritualmente, e nós somos também, mas nós somos abençoados materialmente também, porque se eu perceber que Heloísa está querendo comer qualquer coisa que ela goste muito, e eu puder comprar, eu não vou deixar ela passar vontade, e assim é com cada um de nós que somos pais.
Agora, se nós que somos limitados, gostamos de fazer e dar coisas boas aos nossos filhos, como diz o texto, muito mais o nosso Pai. E por que nós fazemos isso? Porque nós vemos um ato de retribuição de amor. Por quê? Porque não há coisa melhor do que nós recebermos o aconchego e um carinho de um filho e de uma filha. Tanto é que isso quebranta o nosso coração. Agora imagine Deus, que é um amor infinito, que é um amor supremo. Então, aprimore muito mais o relacionamento, a intimidade, esse amor para com Deus. E Deus vai nos retribuir como bênção. Acredite nisso e viva isso. Viva isso, porque nós estaremos experimentando de um Deus que talvez nós não conheçamos. A paternidade de Deus foi algo que eu aprendi muito com um chamado, as pessoas não gostam dele, mas eu dou graças a Deus pela existência dele, um homem, um pregador chamado Miguel Ângelo. Sei que muitos não gostam dele, mas o que eu aprendi sobre paternidade com aquele homem mudou e transformou a minha vida. Porque naquela época, acho que eu precisava tanto disso, e isso há muitos anos atrás, eu aprendi muito. E eu comecei, por meio e ele era um pregador da televisão, por meio das palavras que ele ministrava, eu comecei a conhecer Deus exatamente como Ele é, como Pai, e isso transformou a minha vida. Por isso que eu estou falando isso. Quando nós fazemos isso, quando nós aprimoramos, melhoramos a cada dia, e isso serve aí o nosso TSD, quando nós separamos esse tempo a sós com Deus, que nós entramos em secreto no nosso quarto, e o nosso Pai que vem em secreto conhece e vê o nosso coração, e nós buscamos essa intimidade, essa comunhão, e a cada dia que essa intimidade, essa comunhão aumenta, muito mais aumenta a reciprocidade com relação a nós também, e Deus nunca vai encolher a sua mão para não nos abençoar, pelo contrário, quando nós aumentarmos a intimidade, a comunhão com Ele, muito mais nós seremos abençoados. Isso é a lei do amor de Deus, o nosso Pai. Busquemos isso. Amém? E já partindo para as nossas considerações finais, eu quero fazer 4 perguntas retóricas, ou seja, aquelas que as próprias perguntas já respondem. Mas você pode responder também no seu íntimo. Primeiro, responde aí no seu íntimo, ou já perceba a resposta. Mais bem-aventurado é dar do que receber? Por quê? Será que eu sou mais bem-aventurado dando do que recebendo? Se eu estou dando é porque eu estou tendo, e se eu estou recebendo é porque está me faltando. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Segundo, Deus ama a quem dá com alegria. Lembrem-se do texto de Corinto, lá de Paulo, 2 Coríntios capítulo 9. Deus ama a quem dá com alegria. Aí vale o exemplo da viúva pobre, quando Jesus olhou para ela e viu que de tudo que ela possuía, ela deu aquela oferta, de tudo. Terceira pergunta: Deus deve ocupar o primeiro lugar em seu coração? Às vezes a gente olha a vida de pessoas que o dinheiro, ao invés de bênção, é maldição. Porque a pessoa, às vezes tem dinheiro, mas é avarenta. Ela tem muito mais, às vezes, amor ao dinheiro do que a Deus. Muito mais amor ao dinheiro do que a possibilidade de disponibilizar um pouco daquele dinheiro e abençoar um próximo. Porque ela é avarenta. Então, não permita que, às vezes, o seu coração fique em dúvida entre 2 senhores, Deus e o dinheiro.
Deixe que Deus ocupe sempre o primeiro lugar no seu coração, e todas as outras coisas podem ser acrescentadas. Quarta pergunta e última: devemos priorizar Deus em tudo, inclusive nas contribuições? Por isso que eu digo, quando você for contribuir, não é para você deixar de pagar a sua conta de energia, não é para você deixar de pagar a sua conta de água, para você deixar de pagar uma conta qualquer, não. Ninguém pede isso aqui, mas é para você analisar e pensar: será que Deus tem sido prioridade quando eu ajoelho e penso assim: Deus, quanto eu devo ofertar? Será que eu devo ser fiel ou não nos dízimos? Será que os dízimos não ficaram apenas no Velho Testamento? Então, nós devemos analisar isso e ponderar e perceber que, inclusive nas contribuições, Deus deve ser prioridade, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, Deus vai olhar não a quantidade da sua oferta, não o valor que você coloca naquele envelope, mas vai olhar o seu coração, porque eu não sei o que você tem, mas Deus sabe. Portanto, não tente, talvez enganar ao homem, ou pense em enganar a Deus, porque Deus ninguém engana. Deus conhece a nossa mente e o nosso coração. Quando você for pensar em contribuição, pense com o seu coração, priorizando Deus acima de tudo, e eu tenho certeza que a sua vida pode ser transformada. Eu tenho certeza que os seus alvos, e eu falo isso porque eu sou testemunha, todo início de ano eu coloco objetivos, e quando eu falo isso, eu não faço isso sozinho. Se Deus tem nos abençoado, pode ter certeza, eu não estou sozinho nesse barco, eu estou alguém que contribui comigo e me ajuda a administrar o pouco que temos, e graças a Deus nós temos sido abençoados, Keldusmar. Então pensem nisso, quando forem fazer isso, pensem com o coração e pensem que entendam, Deus conhece o seu coração, e contribua segundo o que Deus tem falado ao seu coração e segundo o que Deus tem te abençoado, porque Deus não precisa da nossa esmola, Deus precisa do nosso coração sincero, quando nós contribuímos, quando nós devolvemos a Ele aquilo que é devido, que são os dízimos. Amém?